Fala galera, beleza? Estamos de volta. Hoje a gente vai falar um pouquinho de quadriláteros, tá bom? É um assunto frequente, tanto na prova do Enem como na prova da UERJ. Nós vamos falar dos principais hoje, dos que mais caem. Primeiramente, definição, o que é um quadrilátero, né? Quadrilátero é um polígono com 4 lados, eu acho que isso é óbvio. Quadri de 4, láteros de lados. Vamos falar da ideia de classificação. Inicialmente, eu tenho os quadriláteros, vamos dizer assim, com algumas coisas bem específicas neles, seriam os paralelogramos, tá? Um paralelogramo, nós temos na nossa mente, geralmente, para desenho de paralelogramo, esse carinha aqui, tá? Ele não é obrigatoriamente desenhado desse jeito e a gente vai ver por quê. Esse cara é um paralelogramo, tá bom? Quais são as características de um paralelogramo? Inicialmente tem a principal, que é o nome dele. Paralelogramo vem da ideia de lados paralelos, tá bom? Lados paralelos. Se você perceber, olha o nome, paralelogramo. Então acho que isso aqui te ajuda. Eu tenho 2 pares de lados paralelos. Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes e paralelos. Na verdade, eles são paralelos e, por consequência disso, eles são congruentes, tá bom? Esse cara é paralelo a esse e esse cidadão é paralelo a esse aqui de cima, ok? Essa ideia é a definição principal. Isso define um paralelogramo. Todas as outras coisas aqui serão consequências dessa ideia, tá? Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Sim, isso daqui vem lá da ideia que a gente estudou no início do ano. Retas paralelas, lembra disso? Ó? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Olha aqui. Eu tenho, olha aqui, esse ângulo e esse ângulo, eles são, ó, colaterais internos, lembram disso? Colaterais internos, eles são suplementares. Eu tenho a relação desse ângulo, esse. Como eles têm a mesma inclinação, tudo que acontece aqui também, e o que acontece aqui também acontece aqui. Esses lados aqui, eles são opostos pelo vértice, tá? Tem uma correspondência. Esse daqui, quando eu escrevo, ele vem para cá, ó. Então, eles acabam se tornando os opostos pelo vértice. Por isso que os ângulos opostos de um paralelogramo são sempre congruentes, ok? Bem simples. Ângulos adjacentes de um paralelogramo são suplementares. Pela ideia que eu te falei, eles são colaterais internos, tá? A soma deles é 180, falamos disso em aula. E as diagonais de um paralelogramo cruzam-se em seus pontos médios. Isso é maneiro. Quando eu traço aqui, ó, diagonais, elas se cruzam em ponto médio. Beleza? Show de bola? Então guarda isso na tua mente aí. Vamos para a próxima ideia. A nossa próxima ideia vai ser falar de um paralelogramo um pouco específico, tá bom? O losango. Não sei se você lembra do losango, alguns chamam de losango, né? Quem já ouviu isso sabe o que é viver em Campo Grande. Losango, e mais do que losango, tem aquele nome maravilhoso que é o vulgo balãozinho. Balãozinho é o losango, beleza, galera? O losango é o seguinte. Geralmente a gente representa na forma do balão mesmo, né? Esse cara aqui, ó. Tá? Mas como eu defino um losango? Primeiramente, um losango, ele é o quadrilátero, definição prática de um losango, quadrilátero equilátero. Por que equilátero? Ele tem os lados iguais. Se você sabe isso, você já definiu o losango. Todas as outras coisas serão consequências. Isso faz esse lado ser paralelo a esse ser paralelo a esse, senão nunca seriam iguais. Só pode ser paralelo se eles forem iguais. Ou melhor, já que eles são paralelos, já que eles são iguais, eles se tornarão paralelos. Inverti a ordem. Voltando. A definição inicial é que eles são congruentes, os lados. Por isso que é um quadrilátero equilátero, lados iguais. Por eles serem iguais, ele acaba se tornando paralelo. Em pares opostos
Ou seja, todo losango obrigatoriamente faz parte do conjunto dos paralelogramos. É uma evolução. O paralelogramo ele pode ser um losango em específico ou não. Tá? Se você perceber, todas as características iniciais, olha aqui, ó. Olha onde eu parei. As diagonais de um paralelogramo cruzam-se em seus pontos médios. Eu venho com o losango, ó. Mesma do paralelogramo, mesma. Agora eu tenho mais duas características especiais do losango. Essas duas são exclusivas do losango em relação ao paralelogramo, evidente. As diagonais do losango são perpendiculares. Ou seja, elas se cruzam fazendo 90 graus. Quando eu traço aqui diagonais, uma diagonal, outra diagonal, elas se cruzam perpendicularmente, fazendo 90 graus, beleza? Outra característica, que foi a que eu defini para você no início, a principal, é o paralelogramo equilátero. Tem lados iguais. Essa é a ideia principal de losango. Tem os lados iguais, beleza? Além do losango, o paralelogramo tem um outro caso que é bem legal, que é quando ele tem os ângulos iguais. É o chamado quadrilátero equiângulo. Ângulos iguais, tá bom? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, porque ele é composto minimamente por dois triângulos. Então 180 duas vezes. Aí você pensa numa coisa, se a soma é 360 e ele é equiângulo, todos os ângulos são iguais, quanto que vai ficar cada ângulo? 90 graus, 360 dividido em 4 partes. Seria esse cara o retângulo. Olha o nome, retângulo. Retângulo está para ângulo reto. Olha a formação da palavra, beleza? Então, ó, 4 ângulos de 90 graus. Se um quadrilátero tem 4 ângulos de 90 graus, para e afirma, ele é um retângulo. Não importa qualquer outra característica, essa é a principal. 4 ângulos retos. Se ele tem 4 ângulos retos, ele é um retângulo. Guardou isso? Beleza. Todas as outras características estarão definidas, ó, mesmas características do paralelogramo e do losango. Até que essa daqui, ó, as diagonais de um retângulo são congruentes. Essa é nova, tá bom? Essa é exclusiva do retângulo. Por quê? Porque ela não é obrigatória do paralelogramo e ela não é obrigatória do losango. Um paralelogramo pode ter as diagonais congruentes? Pode, mas pode não ter. Um losango pode ter diagonais congruentes? Pode, mas pode não ter também. Quando tiver as diagonais congruentes, a gente vai poder dizer que ele é um retângulo. Essas duas características são, digamos, exclusivas do retângulo, tá? É um paralelogramo equiângulo, ângulos iguais, e as diagonais são congruentes. Quando eu traço as diagonais aqui, ó, elas se cruzam num ponto médio, mesma história, só que elas são congruentes. Essa daqui é igual a essa, beleza? Show de bola? E mais do que isso agora, tem um cara que é o especial da parada, tá? Pergunta que eu vou te fazer. O desenho é meramente ilustrativo, tá bom? Antes que vocês venham criticar. Aí, coloquei todos os ângulos de 90 graus e eu vou te dizer que aqui eu tenho 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Vou fazer uma pergunta para você, vamos lá. Ou melhor, vou fazer 4 perguntas para você. Primeira pergunta, isso daqui é um paralelogramo? Sim ou não? Para, pensa e responda. Sim. Por quê, professor? Porque esse lado é paralelo a esse é paralelo a esse. Acabou, é um paralelogramo. Ah, maneiro. Isso é um losango, professor? Sim. Por quê? Definição de losango? Quadrilátero, equilátero. Os lados são iguais? Sim, ele é um losango. Isso é um retângulo, professor? Sim, porque os 4 ângulos são retos. O quadrado nada mais é do que a junção de todas as possibilidades. É o que nós chamamos de quadrilátero regular. Essa definição é maravilhosa. Quadrilátero regular. Já para você gravar, quando a gente for falar de polígonos em geral, regular é aquele polígono que tem lados iguais e ângulos iguais. Ele é equilátero e ele é equiângulo ao mesmo tempo. Beleza? Então ele tem essas características. Vou falar até uma ideia algébrica, só para tu entender. Já caiu em prova
essa relação aqui, ó. Todos os quadriláteros da face da Terra, digamos. Todos os losangos serão representados por L e todos os retângulos por R. A interseção entre os losangos e os retângulos vai ser igual aos quadrados. Porque quando ele é losango e retângulo ao mesmo tempo, ele é o quê? Quadrado. Vamos trabalhar numa ideia de conjuntos, tá bom? Digamos que aqui eu tenho os conjuntos de todos os paralelogramos que existem. Esse conjunto aqui, todos os paralelogramos. Alguns paralelogramos serão losangos, ou seja, eles terão os lados iguais. E outros paralelogramos serão retângulos, terão os ângulos iguais. Mas quando eles forem as duas coisas ao mesmo tempo, eles serão quadrados, que é a interseção entre esses caras aqui, beleza? Então essa representatividade é muito boa para você poder entender esses quadriláteros em especial. Beleza, galera? Essa relação para a gente começar a nossa ideia. E eu queria falar com vocês também, aproveitar para falar com vocês nesse momento da área de cada um deles. Como falar da área de cada um deles? Vamos começar falando da área do paralelogramo. Área do paralelogramo. Vou desenhar aqui. Razoavelmente um paralelogramo. Deixa eu puxar mais para cá para só vencer meu toque. Beleza? Agora preste atenção numa coisa, cara. Aqui é a base. Paralelogramo é base vezes altura, normal, como todos os outros. Só que o detalhe é o seguinte, a altura, meu querido, não é esse lado. A altura está projetada aqui fora, H, ou aqui dentro. Você pode projetar essa altura aqui dentro também, onde você quiser, tá bom? Geralmente você vai sair aqui por Pitágoras, ou ele vai te dar um ângulo, você vai sair por trigonometria, tá bom? Mas a área desse cidadão vai ser base vezes altura. Tá show de bola? Beleza? Próximo. Falar agora da área de um cara que é o losango. Nossa próxima figurinha aí. Área do losango. Professor, o losango, ele pode estar... Imagina se você... Vira teu pescoço aí um pouquinho, vira a tela. Imagina se você visualiza o chão, a minha superfície como referência, esse lado aqui. Você vai enxergar o paralelogramo. Então você pode aplicar da mesma forma, tá? Mas geralmente não é assim. E não é assim que você vai ver nos livros e apostilas, tá? Então, como é que a gente resolve? Geralmente, professor, você divide esse cara aqui assim. Esse tamanho aqui eu chamo de Dzinho, diagonal menor, tá bom? E esse cara aqui todo aqui é o meu Dzão, diagonal maior. Eu vou dividir em triângulos. Esse triângulo aqui de cima, ó. Só esse aqui de cima, ok? Imagina, eu vou externar ele aqui. Qual é o valor da minha base? Dzinho. Qual o valor da minha altura? Minha diagonal maior, isso tudo? Aqui é a metade dela, ok? Qual vai ser a área do triângulo? Lembra a aula passada, a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2? Então a área daquele triângulo ali de cima é Dzinho vezes Dzão sobre 2, que é a minha altura, sobre 2. Só que quantos triângulos desses eu tenho aqui? Eu tenho esse aqui em cima e eu tenho outro aqui embaixo. Então vou ter que pegar isso daqui e multiplicar por 2. Já que eu tenho 2 triângulos, antes de eu multiplicar por 2, o que eu faço? Simplifico, né? Obrigado. Ficou o produto das diagonais para minha área, Dzão vezes Dzinho, ou Dzinho vezes Dzão, sobre 2. Sobrou só essa parte aqui, ó. Beleza? Então a área de um losango é Dzão vezes Dzinho sobre 2. Próximo. Essa daqui é clássica das clássicas, né?
Até o pessoal que não usa muita geometria sabe. A área de um retângulo, né? Mais clássica de todas. Base vezes altura, comprimento vezes largura. O produto das duas dimensões. Eu gosto de representar base vezes altura, tá? Bem óbvia essa. E a área do quadrado, para a gente fechar essa ideia. Qual é a área do quadrado? L e L. L vezes L. Base vezes altura. Lado vezes lado. Só que nesse caso, base e altura são iguais. L elevado a 2. Ué, professor, mas como é que a gente fala L elevado a 2? A gente fala o quê? L ao quadrado. Então, na verdade, vê se tu entende isso. Lá no quinto ano, geralmente quando você aprende potência, eles te dizem que isso daqui tem que ser lido como 5 ao quadrado. Complicado demais para uma criança que não sabe área dizer que aquilo é 5 ao quadrado. Ela deveria dizer 5 elevado a 2. Mas por que a gente lê 5 ao quadrado? Porque isso daqui representa a área de um quadrado de lado 5. Por isso que eu digo 5 ao quadrado, porque isso daqui representa a área de um quadrado de lado 5. Daí que nasce a expressão. E já para adiantar a sua vida, por que eu digo 5 ao cubo? Porque isso representa o volume de um cubo com a aresta 5. Por isso que é 5 ao cubo. Então, antes de eu dizer ao quadrado e ao cubo, eu deveria aprender área e volume. Antes disso, eu tinha que falar 5 elevado a 2 ou 5 elevado a 3. Beleza, galera? Então, aqui, a área do paralelogramo, base vezes altura. Área do losango, produto das diagonais sobre 2. Área do retângulo, base vezes altura. Área do quadrado, base vezes altura. Só como são iguais, L vezes L, L elevado a 2. L ao quadrado. Beleza? Agora a gente vai falar de trapézio rapidinho. Principais características ou propriedades do trapézio cobradas no Enem e na UERJ, tá bom? Primeiramente, trapézio, ele foge desse padrão. O trapézio não é um paralelogramo. Por quê, professor? O trapézio, ele tem um par de lados paralelos. Esse é paralelo a esse. Só que esses lados aqui em diagonal, eles não são necessariamente iguais e muito menos paralelos. Eles nunca serão paralelos, tá? Esse cara aqui de cima não tá muito paralelo, não, né? Vou botar ele mais assim um pouquinho. Acho que vai melhorar agora, né, André? Já não tá rindo do meu desenho. Beleza? Melhorou? Vamos lá. Ó, se liga aí. Esse cara aqui de baixo eu chamo de Bzão porque é base maior e esse de cima de Bzinho. Porque esses dois lados paralelos eu chamo de bases, tá bom? E esses não paralelos não tem nomes específicos assim, mas são lados, tá? São os lados não paralelos. Definição de trapézio, um par de lados paralelos e um par de lados não paralelos. Se esses lados fossem paralelos, ele deixaria de ser trapézio, só para você entender, tá? E essas bases são necessariamente diferentes. Porque se elas forem iguais, ele já deixou de ser. Presta atenção numa parada. Tem alguns nomes que vão classificar esses caras, tipo um trapézio isósceles. Tá um pouco além da ideia de isósceles simplesmente dois lados iguais. Porque o trapézio isósceles necessariamente tem dois lados iguais? Sim. Mas especificamente ele diz quais são esses lados. O trapézio isósceles, os dois lados iguais são necessariamente os dois lados não paralelos. Eu não posso dizer que um trapézio assim, por exemplo, ó, aqui é 15. Se eu disser que aqui é 8 e aqui é 8 também, não posso considerar isso daqui isósceles, tá? Os lados que têm que ser congruentes para ele ser classificado como isósceles são os lados não paralelos, ok? Guarda isso na tua mente. E tem a classificação também do trapézio chamado trapézio retângulo. O que é um trapézio retângulo, professor?
Trapézio retângulo é porque ele aqui, ó, são as bases paralelas, quando eu traço aqui, faz 90 graus. Ó, esse outro lado faz assim. Isso é chamado trapézio retângulo. Eu tenho dois ângulos de 90 graus ali, ok? Mas continua com a mesma característica, um par de lados paralelos e um par não paralelos. A minha ideia também importante para trapézio é... Se eu pegar o ponto médio desse lado, esse ponto médio aqui, dividir esse lado em duas partes iguais, e eu pegar o ponto médio desse outro lado, dividindo aqui em duas partes iguais, quando eu ligo, isso daqui é o quê? Base média. E a base média é isso mesmo que você pensa, ela é a média aritmética. Ela é igual a Bzão mais Bzinho sobre 2. Isso é a base média, ok? A média aritmética das bases, ligando os pontos médios dos lados não paralelos. Detalhe importante é o seguinte. Área desse cidadão. Antes de eu chegar na área, eu vou falar uma coisa dos ângulos também que eu esqueci. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são colaterais internos, tá? Lembra? Prolonga, prolonga e prolonga. Colaterais internos, então eles são suplementares, a soma deles dá 180. E esses dois ângulos aqui também são colaterais internos. A soma desses dois aqui, ó, também dá 180, tá bom? Então, ó, esse cara aqui é 180 menos alfa. Esse cara aqui é beta, esse daqui é 180 menos beta. Beleza? A soma deles tem que dar 180. Se ele for isósceles, esse é igual a esse é igual a esse. Beleza? Tranquilo? Como que eu acho a área de um trapézio? Professor, é o mesmo jeito. Base vezes altura. Eu vou te dizer que eu concordo contigo, é base vezes altura. Aí vamos traçar, a minha altura, ela estaria aqui, ó. Tá bom? A minha altura seria essa belezinha aqui, minha altura. Pô, professor, mas vamos lá. A altura eu já sei, H. Mas quem é a minha base? Eu tenho duas, pô. Eu tenho Bzão, eu tenho Bzinho. Eu não uso nenhuma das duas. É um lance meio democrático, beleza? A média entre elas, eu uso quem? Eu uso a base média. Equilíbrio, né? Bzão mais Bzinho sobre 2. Vezes H. Então essa é a fórmula. Não é para você decorar Bzão mais Bzinho sobre 2 vezes H. Não, isso daqui é a base média vezes a altura. Base vezes a altura. Igual às outras fórmulas, tá? Só para você ter noção nesse exemplo, se liga aqui. Imagina um trapézio... Vou começar facilitando sua vida, tá? Vou te dizer que é um trapézio isósceles. Beleza? Já vou facilitar. Se ele é isósceles, tu já, ó, malandramente, já caiu ali. Show? E eu vou te dizer que aqui mede 13 centímetros. Evidentemente, o outro lado é 13 também. Show? E agora, aqui eu vou te dizer que é... Para ficar legal, se ele é 13, eu acho que aqui deve estar valendo uns 15. Pode ser? Show? E aqui vai ser quanto aqui embaixo? Deixa eu fazer a conta aqui, para não ficar feio o negócio. 25. Para ficar bonito e dar certinho. Agora presta atenção. Eu preciso fazer a área. Estou te perguntando qual é a área desse cara. A questão é essa. Calcule a área desse cidadão. Olha o que eu faço. Eu vou traçar a altura. Vou traçar do outro lado também. Como esse cara, ele é isósceles, esse pedaço é necessariamente igual a esse pedaço, porque tem uma proporção direta com esse valor, já que eles são iguais, os pedaços são iguais também. Então, se aqui é 15, aqui também é 15. Se tudo isso é 25, quanto falta para completar 25? Falta 10. Eu vou dividir os 10 em duas partes iguais. 5 para cá e 5 para cá. Entendeu?
Repetindo, tudo isso é 25. Aqui é 15, 15. Falta 10 para completar 25. 5 para cá e 5 para cá. Dividir em duas partes. Aqui, galera, Pitágoras, né? Com a altura. Se você lembrar, esse triângulo é famoso e pitagórico. Já falei para vocês. 13, 12, 5. 5, 12, 13. Se você fizer Pitágoras, 169 menos 25, 144. Raiz de 144, 12. Achei minha altura 12. Agora acabou o meu problema. Média das bases. Base maior mais base menor, 25 mais 15, sobre 2, vezes a minha altura, que é 12. Ok? 25 mais 15. Quanto é que dá? 40. 40 sobre 2, 20. 20 vezes 12, eu tenho a minha área, 240 centímetros quadrados, né? Tinha dito ali 13 centímetros, aqui centímetros também, e centímetros, ok? Isso daqui tem uma ideia de equivalência importante, porque eu poderia substituir essas bases 15 e 25 por uma outra figura. Vou escrever aqui em cima para você entender. Quando eu desenho esse trapézio aqui, eu te digo que ele tem essas medidas aqui, ó, 15, 25 e a minha altura 12, ele é equivalente a esse retângulo aqui, ó. Altura 12, e a minha base vai ser a média das bases. Não vai ser nem 25 nem 15. 15 mais 25, 40 sobre 2, 20. Esse cara é equivalente a esse, beleza? Por isso que na fórmula a gente faz a média das bases. Tá tranquilo? Outra forma que talvez seja a mais complexa de te cobrar isso daqui em questão de conta é a seguinte. Pode ser com trigonometria, evidente. Ele pode te dar os ângulos e você trabalha com a parte trigonométrica também, que é bem tranquilo. Só para tu entender, vou fazer um com a parte trigonométrica. O cara coloca assim, ó. Me diz aqui que é 20, tá bom? Aqui eu vou te dizer que é 10 raiz de 2. E aqui eu vou te dizer que é 22, pode ser? Preste atenção. Não, para ficar igual, vou botar aqui 22, pode ser? Aqui eu vou mexer esse 10 raiz de 2, senão não vai dar o que eu quero. Vou te dizer que é 11 raiz de 2, tá? Precisava nem te dar essa informação lá do outro lado, mas só para tu ver uma conferência. Ele podia me pedir a medida desse cara aqui de baixo, da base maior. E ele me daria mais algumas informações, como por exemplo, ângulos. Ele me dissesse que aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 30 graus. 30 graus e aqui eu tenho 45, beleza? E a gente trabalha com trigonometria. Se eu traçar uma altura aqui, trabalha com esse triângulo retângulo. Qual é o seno de 30? Meio. Quem está oposto ao 30 é metade. Se aqui é 22, aqui é 11. Já matei minha altura. Quem está de frente para o outro ângulo, lá que seria 60, lá em cima, né? Vai ser o quê? A metade com raiz de 3. 11 raiz de 3. Ok? Vou trabalhar agora com o triângulo do outro lado. Ó. 45. Daqui para cá eu tiro a raiz de 2. 11. Aqui também é 11. Se aqui é 20, esse pedaço aqui também é 20. Qual vai ser a medida desse lado? 11 raiz de 3 mais 20 mais 11. Só posso somar os que não tem raiz, né? 20 mais 11, 31. Que eu botei 33, não sei. 31. 11 mais 31.
11 raiz de 3, perdão, mais 31. Essa é a medida desse lado. A questão poderia me dar uma aproximação para a raiz de 3. Considere raiz de 3 1,7. Aí você faria parte da conta aqui. Mas a base algébrica é essa, tá bom? Não é difícil. Não é difícil. Passar mais um outro caso possível de trapézio. Esse daqui teria um trabalho maior com conta, somente com conta. Se eu escrevo assim, aqui é 26, aqui é 25, tá? Ou melhor, para ficar bonito, né? Eu não quero fazer muita conta também, não. Ali é 26, aqui é 30, tá bom? Aqui eu vou te dizer que é 20, que eu gosto de 20 ali em cima. Aqui embaixo, deixa eu ver quanto é que vai dar, para ficar legal. $48. Beleza? Vamos fazer a área desse cara. Vamos fazer a área desse cidadão. Olha a facilidade, eu vou ter que traçar a minha altura. Nos dois lados. Chamar de H e H. Show? O grande detalhe dessa questão é que, diferente das outras, esses dois pedaços aqui não são iguais. Porque os lados aqui são 30 e 26, são diferentes, não são iguais. Então não tem como eu distribuir igualmente. Aqui é 20, para 48 falta 28. 28 não vai ser distribuído 14 e 14 para cada lado, não é assim. Então eu vou chamar uma das medidas de x. Os dois juntos não tem que dar 14? Não tem que dar 28, perdão? Ó, do 20 para o 48 falta 28. Esse é x e esse é 28 menos x. Consegue entender o que eu fiz? Ou esse é x e esse é 28 menos x. Aí você escolhe o jeito que você vai fazer. Agora chegou a parte prática. Qual é a parte prática, professor? Para eu achar a área desse cara, minha pergunta é a área, eu vou ter que fazer um sistema. Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo e nesse triângulo aqui também. Como? Aplica Pitágoras aqui nesse cara. H ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado. Apliquei Pitágoras aqui, ó. Cateto, cateto e hipotenusa. Vou aplicar Pitágoras nesse daqui agora. H ao quadrado mais 28 menos x ao quadrado é igual a 26 ao quadrado. Tá aí. Beleza? O detalhe é o seguinte. Multiplico um deles por menos 1. Que quando eu multiplicar por menos 1, o que vai acontecer? Eu vou poder cortar esse H com H. Eu acho o x. Pô, professor, mas tu precisa do H. Mas eu vou ter que achar o x primeiro. Para depois achar o H. Uma ideia de sistema. Tá bom? Então, vou escolher essa equação de baixo para multiplicar por menos 1. Seria fazer a subtração, conforme já falei com vocês, tá? Mas, ó, repetir a primeira. H ao quadrado mais x ao quadrado igual a 900. Beleza? Essa outra aqui. H ao quadrado ficou negativo menos... Vou manter isso daqui assim, ó. 26 ao quadrado, 676. Negativo, correto? Agora eu vou fazer a soma dessas equações. Quando eu somar essas equações, eu vou cortar esses dois caras. E eu vou escrever aqui em cima agora o que ficou, ó. X ao quadrado menos, abre parênteses, 28 menos x ao quadrado igual a
900 menos 673. Isso vai dar 224. Correto? Agora vamos lá. A parte agora, vamos dizer assim, mais complicada seria fazer essas contas. Tá? Tranquilo? Vamos fazer x ao quadrado menos, vou manter o menos e o parênteses, isso daqui é produto notável. O erro comum é fazer 28 ao quadrado menos x ao quadrado. Não, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Aplica produto notável. Quem não lembra? Produto notável, ó. É esse cara aqui. A menos b ao quadrado é igual isso daqui, ó. Dá uma olhadinha pra cá. Tranquilo? Show? 28 ao quadrado dá 744. É isso? 784, olha aí. Os caras estão errando conta direto, hein? 784, beleza? 784. Menos 2 vezes 28 vezes o x, 56x, mais x ao quadrado, isso vai ser igual a 224. Esse menos vai mudar o sinal de todo mundo lá dentro. E magnificamente vai matar o x ao quadrado, ó. Mais, menos. Quem estava mais ficou menos, quem estava menos ficou mais ficou menos. X ao quadrado, tchau e benção com x ao quadrado, beleza? Vou pegar esse cara e jogar para o outro lado. 56x. Ele vai ser igual a 224 mais 784, 1008. 1008, beleza? Passei o 56 para lá dividindo. 1008 dividido por 56, pelas minhas contas, dá 18? 18. Então, x é igual a 18, mas x não é o que eu quero. Porque para eu saber a área, professor, eu preciso do h. Eu não preciso do x. Simplesmente eu achei x para depois disso eu achar o h, substituindo na primeira, que é mais fácil, né? Olha, h ao quadrado mais x ao quadrado, 18 ao quadrado, é igual a 30 ao quadrado. Correto? 18 ao quadrado, 324. Vai para lá, ó. Então, fiquei com h ao quadrado é igual a 900, que é 30 ao quadrado, menos 324, que é o 18 ao quadrado. Isso daqui dá o quê? 576, raiz quadrada de 576, 24. 24 é a minha altura. Agora, eu posso fazer a área que eu tanto queria. Base maior, 48. Mais base menor, 20. Sobre 2, vezes a altura, que é 24. Base maior mais base menor, quanto é que dá isso? 68. 68 sobre 2. Posso fazer? Só para te indicar uma outra forma também, eu poderia simplificar, ó, esse cara com esse. Aí fica 12 lá, tá bom? Aí vai ficar assim, ó. A minha área. 48 mais 20, 68. O 24 eu simplifiquei com 2, 12. Tá? Vai ficar quanto isso daqui? 816? 816. Show de bola. Como eu não tinha colocado unidade de medida, 816 pontos. Antigamente usava-se UA, unidade de área. Hoje não tem essas frescuras mais não. 816 e acabou. Beleza, galera? Essa daqui seria uma parte trabalhosa para você resolver. Show? Vou pedir para vocês assistirem o próximo vídeo. Eu vou pedir para vocês também colocarem o nome de vocês aí nos comentários, beleza? Abraço.